Yuri, vamos continuar no mesmo assunto, Sim. né? A situação lá no Amazonas está grave. A gente não poderia deixar de fazer um Bastidores do Poder todo especial em atenção à população do Amazonas. E a gente fazendo aquele exercício, né, de se colocar no lugar de quem está com Covid-19 no Amazonas nesse momento, de quem tem uma mãe, um pai e que ouve a notícia de um médico que não tem cilindro de oxigênio. Imagina só como vocês ficariam ao receber uma notícia dessa. Esse é só ali uma pontinha do que está acontecendo de muito grave nesse momento no estado do Amazonas. A gente vai continuar nesse assunto na conversa com o presidente do Sindicato de Médicos do Estado, doutor Mário Viana. Doutor, muito obrigada por conversar aqui com a Rádio Bandeirantes. Boa noite para o senhor. Boa noite. Doutor, vamos lá. A gente já falou muito sobre a situação dos cilindros. A gente queria ouvir aí uma análise de forma geral do senhor. Qual é a situação de hoje? Que tipo de paciente está chegando? Que tipo de suporte vocês estão em condições de dar a esses pacientes que estão com Covid-19 aí no Amazonas? Bom, os pacientes que têm chegado às unidades de saúde, desde as unidades básicas de saúde até os pronto-socorros e mesmo os hospitais ou hospital de referência em Covid, são aqueles pacientes já infectados, a maioria, com algum sintoma já respiratório, né? Porque o atendimento de saúde no Amazonas, no município de Manaus, já vem deficitário até antes da pandemia. E na pandemia, na primeira onda, que começou em fevereiro do ano passado, já havia um caos, né, que nós denunciamos, e a situação agora é bem mais crítica. Infelizmente, os gestores públicos de saúde não ouviram a Fiocruz através do seu setor científico, né, que é uma entidade científica, que disse em setembro ou agosto do ano passado que, com muita certeza, em dezembro, janeiro desse ano, haveria uma segunda onda. Os gestores desativaram os hospitais de campanha, não se prepararam para essa segunda onda e o caos está instalado, uma situação de guerra que eu tenho dito. Doutor, a gente conversou ainda hoje aqui no Bastidores do Poder com o senador deputado Marcelo Ramos, desculpa, que está tentando uma forma de articulação para enviar oxigênio a Manaus. Ele disse que uma alternativa que a gente tinha para fazer esse transporte era com o avião da Força Aérea Brasileira, um avião que está em manutenção, por isso não vai conseguir fazer esse transporte. E aí tem uma negociação com outro avião americano, mas até isso sair do papel, a gente bem sabe, podem demorar alguns dias e a situação é crítica, como o senhor bem disse. De forma leiga, pra gente que não entende, é claro que oxigênio é fundamental, a gente sabe que quem precisa de oxigênio está numa situação gravíssima, mas de forma geral, esses pacientes sem oxigênio aguentariam quanto tempo? Não há nenhuma outra alternativa, né? A gente precisa dessa ajuda, esse oxigênio precisa chegar até Manaus. Na verdade, antes de te responder isso, eu queria completar a minha resposta da primeira pergunta. Então, os pacientes que têm procurado as unidades de saúde, infelizmente, já são pacientes com um certo grau de gravidade, né? Inclusive, até as próprias UBSs, o paciente já procura porque não está dando conta, né, de resistir à doença. E o que nós estamos vendo é que todas as unidades básicas de saúde, todas as unidades de pronto atendimento e os grandes pronto-socorro e maternidades estão superlotados. Entendam. E todas elas têm problemas de oxigênio, né? Porque o fornecimento de oxigênio não está dando conta para a situação que se vive hoje. Então, um paciente que depende do oxigênio, agora respondendo a sua segunda pergunta, depende da situação dele. Se ele estiver entubado, né, em respiração com 100% de oxigênio, se ficar sem oxigênio, em 3 minutos o cérebro dele vai ser danificado, ou ele vai morrer, ou vai ficar sequelado para o resto da vida, né? Se é um paciente que depende de um catéter nasal com um fluxo baixo de oxigênio, se ele ficar sem oxigênio, com algumas horas a doença dele vai se agravar e ele poderá, inclusive, morrer. De forma muito prática, né, para que os leigos entendam, é mais ou menos isso, né?
E dizer também que tudo num hospital, numa unidade de saúde hoje, quase tudo que se faz depende do oxigênio. A nebulização, a ventilação mecânica, tudo, a VNI, a ventilação não invasiva, né? A cirurgia, uma anestesia para ser feita depende do oxigênio nas redes daquela unidade, daquele hospital, daquele centro cirúrgico ou daquela unidade de tratamento intensivo. Faltar oxigênio é a última das coisas que poderia acontecer num sistema de saúde decente e que tenha algum planejamento. Presidente, a informação que chegou para a gente que acabou o oxigênio em 2 unidades de Manaus, o Hospital Universitário Getúlio Vargas e também José de Jesus Lins de Albuquerque. São apenas esses 2 ou realmente Manaus inteira já está sem oxigênio? Olha, todas as unidades, se não 100%, talvez 80%, têm alguma deficiência de oxigênio. Algumas num grau praticamente de 100%, como foi a situação do Getúlio Vargas, que de repente não estava preparado para ser transformado em hospital de Covid e se colocou de um dia para outro 50, 60 pacientes, dependendo de oxigênio, e exauriu a capacidade do hospital. O pronto-socorro Platão Araújo também vive a mesma situação, é aquele que passou nas redes sociais os profissionais de saúde se alimentando no meio dos pacientes, batendo ponto no meio de paciente, ou seja, o caos total. Eu sinto muito, eu não quero arrumar confusão com o governador, com o prefeito, com ninguém, mas estão tentando tapar, como a minha velha mãe já falecida dizia, o sol com a peneira. A situação é de caos total, é de uma situação, sim, de uma intervenção, né? E a gente realmente está aqui vendo os profissionais de saúde darem o seu sangue, as suas vidas, né? Chegando à exaustão física e emocional, e as pessoas estão tratando isso como uma situação menor. Veja nos vídeos, veja nas fotos, nos áudios que estão circulando Brasil afora, o desespero dos familiares, o desespero dos profissionais de saúde. Será que todos nós estamos mentindo e só os gestores estão dizendo a verdade? Doutor Mário, algumas dúvidas aqui técnicas também. Primeiramente, o senhor agora no final da resposta falou em intervenção, né? E para que isso ocorra, uma intervenção federal, é necessário que haja um pedido do governo do Amazonas para o governo federal, né? E é um ponto que a gente já viu intervenção federal em relação, por exemplo, à segurança pública em outras localidades do país, a exemplo do Rio de Janeiro, né? E que é uma medida muito drástica que deve ser tomada somente realmente em situações de exceção, né? Queria saber como que a intervenção federal poderia ajudar. Sim, pode falar. Se perda de vida não é uma situação muito grave, você me diga o que é grave. Sim, mas eu estou concordando com o senhor. Eu estou concordando com o senhor. Então, perdão. Como que eu não ia concordar com o senhor? A gente está assustado com o que está acontecendo. Imagina, eu estou concordando com o senhor plenamente. É uma situação de exceção, sim. A gente chegar num ponto em que não tem oxigênio para um paciente, se isso não for exceção, também não sei o que é, né, doutor? Mas vamos lá. Para a gente explicar como que a intervenção federal poderia ajudar nesse trabalho. Que brechas ela abriria para que vocês tivessem mais insumos, mais aparelhos, mais condições? Como que isso facilita na prática? É uma dúvida burocrática mesmo, né? Como que isso acontece? Pois não. Primeiro, a intervenção federal, como o Ministério da Saúde está acima de todas as secretarias de saúde, estaduais, municipais, ele é o órgão maior gestor do Sistema Único de Saúde, ele primeiro tomaria as rédeas, inclusive da gestão dos recursos humanos e dos recursos financeiros, né, que é um grande problema. O Amazonas recebeu, segundo o próprio Ministério, 536 milhões desde o início, em dinheiro, desde o início da pandemia até agora. É mais de R$500 bilhão. Recebeu em dezembro, dia 31 de dezembro, 25 milhões, dito pelo general Pazuello, né? E a gente não tem realmente enxergado o que foi feito com esse dinheiro, né? Falta ainda EPI. Muitos técnicos de enfermagem e outros profissionais, enfermeiros, médicos, se queixam de que tem que ficar num plantão com a mesma máscara que é para ser trocada a cada 3 horas, o mesmo avental, e eles acabam se contaminando e contaminando outras pessoas.
O Amazonas tem o maior índice de infectividade de profissionais de saúde, maior índice de óbito do Brasil. Ora, minha gente, o meu povo está sofrendo, está morrendo, os médicos não estão aguentando mais, a enfermagem está exaurida. É preciso se fazer alguma coisa. Se vai ter algum problema político, a política às favas. Em primeiro lugar, a vida humana. Doutor Mário, o senhor está falando aí, né, de insumos que são básicos, e outra coisa que também é básica para se iniciar o processo de vacinação aí em Manaus, e todo o Brasil espera que o Amazonas tenha uma atenção especial, são seringas e agulhas. Qual é a situação nesse momento dos estoques de Manaus e do Amazonas como um todo para que a vacinação possa de fato começar? Olha, eu não sei te responder isso. Há controvérsias, né? Diz o governo estadual que tem o quantitativo necessário de seringas, mas outro dia eu já vi dizer que, na verdade, não teria todo esse quantitativo, né? Nós somos aqui 4,5 milhões de habitantes, 2,5 milhões na capital e 2 milhões no interior. Então, eu penso que, pelo menos, se precisa de 10, 20 milhões de agulhas e seringas para se fazer a vacinação, dependendo do tipo de vacina que é, são 2 doses ou não, né? Doutor Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Doutor, você falou sobre a exaustão, né, dos profissionais da saúde, como um todo no Brasil, mas em especial também em Manaus, no Amazonas, e que realmente estão todos muito cansados. É um trabalho árduo, é um trabalho de um dia inteiro, de plantões. A gente, aqui no Grupo Bandeirantes, né, na Band News FM, ouvimos uma técnica de enfermagem que trabalha aí em Manaus. Ela ficou muito emocionada, né? E também falou um pouquinho sobre isso. Queria compartilhar com o senhor essa mensagem. Vamos ouvir o que ela disse. A gente trabalha sem capote. A gente trabalha com uma garrafa de álcool. São 10 capotes que eles mandam. Os hábitos são grandes no hospital. A gente não tem aquele padrão que a gente tinha que ter, que já tinha que estar tudo preparado. Entendeu? Então a gente não tem, já quebraram o conforto dos médicos, tem gente em todo lugar, não tem aonde botar gente. A demanda de oxigênio é grande, não tem. Eu só vejo pessoas no chão, eu vejo pessoas para onde não é para estar. E só tenho uma coisa a dizer para as pessoas, que por favor, orem pela nossa cidade, orem pelo nosso estado. Porque já entrou em colapso. Tem gente que está lá, eles não dão. Aquela pessoa que está do lado de fora não tem uma notícia do seu parente. Já fica lá, na maca, no chão, seja lá onde for. Mas é triste. A gente não tem material, como eu estou te falando, capote. E a gente faz óbito. A gente fica triste, né? Com o nosso estado que está passando por isso. Desde o tempo que essa Covid já vinha acontecendo alguns casos. Então, já era para eles terem aberto o olho, entendeu? Eles deixaram se agravar, ficar sem oxigênio, entendeu? Então, não era para chegar onde chegou, entendeu? Então, aí tem alguma coisa, porque por falta de oxigênio, é que as pessoas estão morrendo. Essa é a pura verdade. O povo está morrendo asfixiado. Olha, doutor Mário, é muito difícil ouvi-la, né? Realmente é desesperador. Realmente algo poderia ter sido feito para que Manaus não tivesse no cenário que a gente assistiu hoje? Acho que sim. Primeiro, elogiar a coragem da colega. Eu não tinha ouvido ainda esse relato, né? Mas a gente vê que é algo muito emocionado e que com muita certeza é verdadeiro. Eu corroboro porque eu sei disso tudo, eu trabalho ainda, apesar de ter 41 anos formado, 66 anos, né? E sei o que está acontecendo nas unidades de saúde, né? E muitos de nós, médicos, enfermeiros e técnicos, que têm denunciado essa situação, estão sofrendo, inclusive, represálias. Alguns sendo afastados, outros sendo ameaçados, como eu, né? De ser tirado o direito de disponibilidade, enfim, uma série de coisas, né? E dessa forma eu penso que o relato dela diz tudo, né? E é isso mesmo que está acontecendo e a gente precisa, repito, de que as autoridades realmente tomem uma atitude firme, né? Que se tem um comando central,
As ações aqui de saúde do Estado têm sido muito desencontradas, né? As informações são sempre truncadas para a gente, principalmente, né? E um relato assim dramático que a gente vê que é verdadeiro, tudo isso que está sendo dito aqui, tanto pela colega técnica quanto por mim, é que várias ambulâncias do SAMU, Serviço Móvel de Urgência, têm ficado na frente de algumas unidades de saúde, de pronto-socorros grandes, parado com o paciente dentro, paciente desaturando, ou seja, baixando a oxigenação, e não tem como atender. Os médicos não têm aonde colocar, a enfermagem não tem onde colocar, só se colocar no chão na porta do hospital. E pelo menos 4 pacientes morreram dentro de ambulância nos últimos dias. E os médicos também estão adoecendo, morrendo, a enfermagem também, né? E os médicos estão com medo, estão no estresse, né? Chegou ao ponto agora, eu tive notícia de que o governador mandou colocar policiais em volta de algumas unidades de saúde para que os profissionais não saiam e se mantenham fazendo a ventilação manual dos pacientes onde está faltando oxigênio. Ou seja, praticamente uma coerção que, na verdade, não precisaria ser feita, porque os profissionais vão fazer tudo o que podem, mas existe uma capacidade física, ninguém consegue ambusar, apertar o balãozinho de ar, de oxigênio, na mão, 2, 3, 4 horas, 5 horas seguidas, 24 horas. E, às vezes nós estamos pedindo para os familiares nos ajudarem a fazer isso. Então, é uma situação, acreditem, por favor, de guerra a mais horrorosa possível, porque nós estamos vendo gente morrer no chão, na maca, na sala de sutura, na sala rosa, de forma asfixiada, e não podemos fazer nada. Doutor Mário, o senhor disse no comecinho da entrevista que o hospital de campanha foi desativado. Não há nenhuma expectativa para que ele seja reativado? O prefeito de Manaus tem tentado isso? Alguma negociação? O senhor sabe nos responder? Na verdade, foram 2 hospitais de campanha que houveram na primeira onda, né? Um hospital do Estado, numa universidade privada, que é da Newton Lins, né? E que está há 1 ou 2 semanas já se tentando reativar, mas até onde eu saiba o hospital está desequipado, né? E não tem recursos humanos suficientes. O outro hospital foi um hospital montado por uma empresa privada junto com a prefeitura, a Samel, que tem uma grande experiência no tratamento de Covid, mas num determinado momento da pandemia se achou que não havia mais necessidade e foi desativado, né? Nem tentaram manter o que a gente chama em linguagem militar, em stand-by, né? Para uma possível segunda onda, que foi, como eu disse no início da entrevista, avisado pela Fiocruz Amazônia, de que tudo indicava que dezembro, janeiro, haveria a segunda onda. Então, houve uma certa omissão ou irresponsabilidade da gestão pública de não manter esses hospitais ou de fazer um convênio com as Forças Armadas ou pedir ajuda às Forças Armadas para montar o hospital. Soube que hoje de manhã, que está vindo do Galeão, um hospital, parece que para 60 leitos, né, para ser montado em torno do hospital de referência no Covid, que é o Delfim Aziz, que foi uma sugestão do sindicato. Aliás, o sindicato, desde o início da pandemia, tem feito sugestões, colecionou cerca de 21 sugestões, que agora algumas começam a ser aplicadas, mas de forma alguma, nenhum gestor, nenhuma liderança diz que foi o sindicato, a nossa equipe, que fez essa proposta de trabalhos, de reuniões que nós fizemos a fim de melhorar, de minimizar e não chegar a essa situação que nós chegamos. Doutor Mário, uma última pergunta aqui rápida. Já tivemos o anúncio, né, de um decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus entre 7 da noite e 6 da manhã. Medidas mais restritivas, a ponto de se ter um lockdown rígido para valer, são necessárias nesse momento na avaliação do sindicato? O que está faltando para que as autoridades se atentem para isso e determinem algo mais rígido aí em Manaus? Olha, só falta dizer, mas alguém já disse, né, que os culpados da pandemia chegar a esse ponto é o povo, né? Eu acho isso de última. Na verdade, o povo é que está sofrendo, né? Porque algumas autoridades que preconizam
o lockdown, o afastamento, o isolamento social total, a gente já sabe, algumas autoridades e artistas até, quando você vai ver, estão lá em festas, né? Para eles não vale isso, né? Mas eu prefiro não, vamos dizer assim, dizer que nesse momento isso seria válido, né? Ou não seria válido. Eu acredito que muito mais do que preconizar o lockdown era o sistema público de saúde do nosso estado estar preparado para não deixar chegar a esse ponto que chegou. Arrumar um culpado e o povo, eu acho muita covardia, eu não acho que seja correto e repudio essa colocação da culpabilidade, dizer que o povo não obedece. O povo brasileiro é um povo ordeiro, é um povo que procura cumprir, pacífico, né? Não se revolta, porque possivelmente em outro local, a situação que nós estamos vivendo aqui, já haveria revolta. Eu não estou preconizando nada. Eu acredito que a obediência civil deve permanecer, que a população tem que tentar manter a calma e acreditar que aquelas autoridades sérias vão tomar as providências necessárias que são necessárias para que possa minimizar a situação. E eu quero aqui também me colocar à disposição, porque tenho alguma experiência como médico militar que fui, em situações de emergência, em situação de catástrofe, fiz cursos nessa área e tenho tentado colaborar, mas não me deixam, né? Infelizmente, quando o Ministério da Saúde chega aqui, as autoridades sequestram as autoridades e querem contar só aquilo que é do desejo deles. E nós, que somos linha de frente, que lideramos alguns profissionais, como no caso os médicos, não podemos contar a nossa realidade ou até contribuir, né, de forma equilibrada, de forma técnica, para que não se cometam tantos erros como se cometeram. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que nós temos a solução para tudo, mas nós gostaríamos de poder participar mais das decisões que têm sido tomadas a portas fechadas, com muito pouca transparência, não só para os profissionais, mas como para a população em geral. Só agora eu vejo algumas propagandas de informação à população, coisa que já deveriam estar sendo feita de forma mais incisiva, mais consistente e permanente há muito tempo atrás. Dr. Mário Viana, ao vivo aqui conosco no Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas. Doutor, obrigado por falar ao vivo aqui conosco. Bom trabalho, boa sorte por aí. Muito obrigado.